esse é mais um Fala Carlão na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Aqui só tem nota 1000. O Ricardo Santinho é um advogado e hoje ele é o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal. Poderosíssima Associação Brasileira de Proteína Animal tem feito um trabalho extraordinário no sentido de abastecer os brasileiros e os habitantes do mundo inteiro com essa proteína nobre que é a proteína de origem animal. Ricardo, obrigado pela sua presença aqui, viu? Obrigado, Carlão. É uma alegria imensa falar com você e todos os teus espectadores, que eu sei que você tem um público de fãs aí nesse Brasil afora, nesse mundo. Fico muito alegre da oportunidade de te ver aí em Porangaba com muita saúde e alegre como sempre. Pois é, rapaz. Você sabe que outro dia estava fazendo as contas aqui, nós temos mais de 30 mil seguidores do nosso trabalho aqui. Se for somar Facebook, YouTube, Twitter, essas coisas, tudo dá mais de 30 mil pessoas. E o mais legal disso tudo é o seguinte, é que a nossa audiência é super qualificada e isso é muito bom para nós. Ô, Ricardo, vem cá, me conta a sua história. Você é um advogado, você está na associação desde quanto tempo? Quando é que você descobriu o agronegócio? Bom, eu venho de uma cidade do interior, eu sou filho de pessoa do interior, numa cidade de Marau, que é baseada no agronegócio, com base na avicultura e sinocultura também. Mas eu, depois de advogado, quando o Turra foi ministro da Agricultura, me convidou para ser colega dele, para ser assessor dele lá no Ministério da Agricultura. Então eu fui com ele para a Conab, depois para o Ministério da Agricultura, tive vários cargos aí da CEAGESP, depois eu voltei, fiquei um tempo sem estar no agronegócio, e o Turra foi convidado para presidente da ABF e me chamou como assessor dele. Então, tem 12 anos que nós estamos hoje nas atividades de avicultura e sinocultura. E aí, lógico, eu sou produtor com bloco modelo 15, Carlão. Embora não tenha mais terra, já tive minha terra, produzi milho, soja. Infelizmente tive que vender, então agora na procura de daqui uns dias juntar dinheiro e comprar outra. Mas isso vai acontecer rapidinho. Por enquanto, a turma do agronegócio não vai deixar que a turma do agronegócio precise da sua energia, da sua inteligência para ajudar o Brasil a exportar cada vez mais, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal é uma entidade super forte que tem ajudado efetivamente os produtores nesse intuito de produzir proteína, não só para os brasileiros, mas para o mundo inteiro, né, Ricardo? Sem dúvida, nós exportamos para mais de 160 países no mundo, né? Mais de 80 países carne suína, mais de 160 carne de frango, e 70% do que produzimos fica no Brasil, no caso de frango, e 85% no caso de suíno. Então, esses são pontos, a gente tem que cuidar. Estamos vivendo o período de Covid, aí, de coronavírus, mas não podemos deixar faltar comida na mesa do Brasil e daqueles, como você bem falou, várias pessoas do mundo dependem do trabalho dos brasileiros para poderem ter paz social e tranquilidade de saber que o alimento vai chegar na mesa deles. Como é que é o setor? Como é que a associação está vivendo? Como é que vocês se prepararam para isso? Me conta um pouquinho essa história. Bem, quando foi começar o episódio da Covid, lá em março, nós já saímos na frente pedindo para todos os governadores e o presidente da República que estabelecesse os chamados corredores de abastecimento. O que a gente fez, então? Começou a trabalhar nesse ponto para que a gente pudesse ter o abastecimento e o fluxo da produção, já que o animal não para de crescer, né, Carlão? Tem hoje 950 milhões de aves no campo e 39 milhões de suínos no campo que precisam ser alimentados, depois abatidos dentro das regras sanitárias para virar comida. Então nós saímos desde lá cuidando para que não parasse a atividade, fizemos um protocolo para todos os frigoríficos, cuidando de todos da cadeia, porque o Conselho decidiu duas bases. Primeiro, a proteção ao nosso colaborador para que ele tenha saúde para poder continuar a produzir, e o segundo, a manutenção da segurança alimentar. Então nós saímos desde lá na BPA fazendo isso. E aí, dentro da BPA, o que eu fiz também como diretor executivo? Chamamos as nossas equipes, criamos condições de trabalho para os nossos colaboradores em casa, e a BPA fechou, está fechado até hoje lá, o seu escritório. Mas não paramos um minuto. Você, provavelmente, como eu, está vendo que esse sistema de trabalhar em casa é muito pior. A gente tem que estar sempre à disposição e é 1000 reuniões por dia, né? Eu estou falando que a gente agora trocou o trânsito da cidade pelo trânsito de live, de Skype, de reunião aqui
em tudo quanto é canto, né, Ricardo? Agora o trânsito da cidade se mudou para o trânsito de dados na internet. Mas também é uma oportunidade da gente repensar muita coisa. Daquela correria maluca que a gente tinha, a gente também repensar as coisas que têm efetivamente valor, e uma delas é que a gente está falando aqui, que é o agronegócio. A gente também repensar para estar mais perto da família. Esse trabalho está fazendo a gente ficar em casa e ver um pouco esses valores, né, que é bom a gente também repensar. A gente tem que aprender que esse episódio a gente vai ter que superar para sair mais forte e melhorar um pouco. Melhorar em termos de comunicação, em termos de fluidez de nossas informações e transparência, e focar no que é importante para a gente, porque a vida é curta. Eu queria que você falasse um pouquinho agora como é que é estruturada a Associação Brasileira de Proteína Animal. O que ela representa hoje para o Brasil, para os brasileiros e para o mundo? Bem, a nossa associação ela é composta, tem hoje 140 associados, estão nela as proteínas de aves, suíno e ovos de mesa. Também temos aí o material genético de aves e suíno, que também está como associado, e dentro dela também tem várias empresas da cadeia, empresas de nutrição, empresas de vitamina, laboratórios, que estão ali ajudando a gente a construir posicionamentos. O nosso principal papel é cuidar para que as políticas públicas ajudem e auxiliem o desenvolvimento do setor. A gente não está para buscar subsídio, nada, e sim cuidar para que dentro do Brasil a gente consiga produzir. Aqui vai uma homenagem já à ministra Tereza Cristina e todos os fiscais federais que nessa pandemia não nos deixaram na mão, foram mais do que companheiros e parceiros do Brasil ajudando a manter a produção, né? E além disso, fora do Brasil, nós temos que trabalhar para abrir mercado, para consolidar a marca do Brazilian Egg, do Brazilian Pork, do Brazilian Chicken, e fazer uma série de ações que a gente precisa para abrir e manter os mercados, já que todo mundo tem medo do Brasil lá fora, do tamanho da nossa avicultura e da nossa suinocultura. Hoje você diria que o Brasil já ele é mais, a gente já está indo vender os nossos produtos ou os nossos produtos estão sendo mais comprados do que vendidos? No caso das aves e de suíno, a gente é mais comprado porque tem hoje, felizmente para o Brasil, tem mais demanda do que oferta. Quando a gente vê, infelizmente, pela crise de sanidade que está tendo na Ásia, né, aquela peste suína africana está fazendo faltar muita comida. Então, tem uma corrida dos países asiáticos para comprar do Brasil. Mas a gente também faz outra coisa, vai atrás de abrir mercado e também faz essa outra parte de tentar vender, principalmente quando falamos de produto de valor agregado. Nós vendemos frango mesmo, diferenciado, que é o caso daquilo que vai para o Oriente Médio, a gente faz uma venda halal num frango menor, que tem mais custo de produção, mas então você tem que ter um tratamento especial. Você tem alguns cortes, Carlão, por exemplo, como o BL para o Japão. Ele é cortado na altura, na largura e no comprimento. Você tem até o tamanho certinho para ele ser vendido, que vai vender lá para o japonês usar na hora que ele frita, já tem o lugarzinho certo no prato para ele colocar. Então, isso agrega valor. Você falou que 70% do frango e 85% dos suínos fica aqui no Brasil, né? Ou seja, o nosso mercado interno é muito forte, né? É um diferencial do Brasil isso também, né? Esse é um diferencial do Brasil. É isso que possibilita o Brasil ter tanta força lá fora, porque se um mercado lá fora fecha, o Brasil tem o seu mercado aqui garantido. Ele diminui um pouco a produção e não quebra as indústrias, não quebra o produtor. Então você tem isso de grande garantia. E o Brasil faz o quê? Ele não exporta só o que ele não quer. O Brasil produz para exportar, mas produz principalmente para o brasileiro. Nosso maior cliente é o brasileiro. O brasileiro também come qualidade hoje. Hoje não tem mais essa história de que o que é bom vai lá para fora, o que é mais ou menos fica no Brasil. No caso do frango, dos suínos e ovos, não tem nenhuma diferença. A gente produz, faz bica corrida do produto, porque é mesmo tipo de produto, mesmo tipo de animal, mesmo tipo de ração. Você tem algumas diferenciações, às vezes, quando o país exige. Quando você for fazer, por exemplo, o frango halal, que é de religião, ele tem que ser abatido de determinada maneira. Mas se por acaso você abater ele normalmente e vender no Brasil, sem fazer o procedimento halal, é o mesmo frango que iria para lá e vende para cá.
Ô, Ricardo, 60 e poucos dias já nessa quarentena e o brasileiro continua tendo o seu alimento na mesa, né, garantia de abastecimento. Isso é uma amostra da maturidade da cadeia, é uma amostra importante do trabalho que vocês têm feito, né? E me parece que ainda temos boas notícias em relação às exportações, né? Nós crescemos no quadrimestre de janeiro até abril, em exportações de frango, 5,1% em volume. Em Bom. suíno, crescemos 28% em volume. No frango em receita, a gente cresceu 1% e no suíno cresceu 50% em receita. Ou seja, a gente conseguiu manter a comida na mesa do brasileiro, conseguiu manter os empregos. Em alguns lugares, as empresas precisaram contratar empregados novos para substituir aqueles que tiveram que ser afastados porque tinha mais de 60 anos, tinha comorbidade e assim por diante, por prevenção. A gente até empregou, mas conseguimos manter o abastecimento, manter o emprego e, acima por tudo, manter a renda na cadeia. Trazendo nesse quadrimestre, só esse quadrimestre, nós já trouxemos mais de 2 bilhões de dólares para o Brasil. Maravilha. Ó, para a gente fechar essa prosa aqui, eu sei que você já tinha sido convidado e já tinha aceitado, você que é o diretor executivo da BPI e vai ser o próximo presidente executivo da associação. Queria que você falasse um pouco sobre isso e também o seguinte, daquele Ricardo que entrou na quarentena lá 60 e poucos dias atrás, eu queria saber 3 coisas, Ricardo, rapidinho. Imagina que você estava com uma mala, uma bagagem, eu queria saber o que daquela bagagem que você entrou, o que você jogou fora, que você acha que não vai precisar mais usar, o que vai ficar dentro da bagagem e o que você acrescentou na mala que não tinha lá atrás. Bem, Carlão, primeiro assim, ó, a gente entrar nessa quarentena, né, o que não precisa mais é viajar tanto. Essa outra coisa que a gente está vendo é que a gente pode fazer reuniões, trabalhar dessa maneira digital. Mas o que vai mais para minha mala agora é o convívio com a família também, porque eu viajava tanto, eu tenho 3 meninas pequenininhas, tô louco de medo na hora que tiver que voltar a trabalhar fora de casa, viu? Essa é uma coisa que a gente tem. Mas eu acho que tem assim da gente ter conquistado o conhecimento e, acima de tudo, dar mais valor para as coisas que são essenciais. Eu acho que isso é o que vai entrar na mala de todo mundo. Nós temos que deixar aquelas superficialidades, aquelas coisas que eram às vezes efêmeras, de um mundo muito corrido, você parava e tal. A gente tem que fazer também uma limpeza das informações, tentar evitar fake news, bobagem, valorizar os amigos e valorizar, acima de tudo, a família. E aí, finalizando a outra pergunta que você me fez, eu não assumi a presidência ainda, porque a gente teve que suspender a nossa Assembleia Geral por conta do Covid, ela estava prevista para dia 16 de abril, e aí não foi possível fazer. Devemos fazer ela ou em junho ou em agosto, mas independente disso, eu, quando vou virar presidente, e o presidente Turra, que continua como presidente, vai virar presidente do conselho. Maravilha, eu queria agradecer imensamente a presença aqui, sempre brilhante, do nosso amigo Ricardo Santin, ele que é o diretor executivo, mas será o próximo presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Muitíssimo obrigado, viu, querido? Obrigado, meu amigo. Agora, o cumprimento agora é o namastê, então, de longe. Um grande abraço, saúde para você, para a família, que Deus proteja todos aí, que consigamos passar com saúde, acima de tudo, esse desafio que todos têm, mas tenho certeza vamos sair mais fortes dessa pegada. Grande abraço, Carlão. Deus ilumine. Muito obrigado. Este Fala Carlão. Olha, se você estiver nos vendo aí no Facebook, deixe seu like, deixe seus comentários. Se você estiver nos vendo no YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal. Aperta o sininho para você receber todas as nossas notificações. E se você estiver nos vendo através das lentes do Canal do Boi, muitíssimo obrigado pela sua audiência e eu te vejo no próximo programa. Um forte abraço.